Hello and welcome a mais um episódio do Soccer XP Podcast. Eu sou o Léo de Souza, o seu apresentador dessa noite. E aqui no Soccer XP número 69, recebendo um convidado super especial. Mais um episódio fantástico aqui com Fred Bragalha, treinador de goleiros do Seattle Sounders. Também dá uma força lá ainda no Tacoma Defiance, né, Fred? Boa noite, muito bem-vindo, cara. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Léo. Eu que agradeço o convite. É sempre muito bom, né? Tá sempre falando de futebol, falando daquilo que a gente ama e passar um pouquinho, né, da nossa experiência aqui na MLS. Com certeza é sempre uma experiência boa para estar ajudando todo mundo aí. Esse podcast tá virando, a gente estava meio conversando em off aqui, né, Fred? Esse podcast tá virando um reduto aqui de profissionais brasileiros e a gente está muito satisfeito com a possibilidade de bater esses papos de alto nível em relação ao futebol e em relação ao futebol aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, só te agradecendo por compartilhar essa experiência. Antes da gente começar aqui, de fato, o nosso bate-papo, eu só queria dar os nossos recados iniciais aqui. Um abraço para a Next Sports Management, que dá o suporte para esse podcast acontecer. O meu parceiro Bruno Peclino vai estar, né, não pode estar com a gente essa noite, mas também ele está aí tocando um projeto fortíssimo de Mental Performance Coaching, que é o The Mind Lab. Então vai lá, pessoal, themindlab.com. O link está aqui também na nossa descrição. E também um abraço para a sua rádio, a Business Brasil USA, que também você pode ouvir os episódios do Soccer XP Podcast também na sua rádio, tá bom? É um aplicativo, é um app que você baixa no seu telefone para ouvir essa rádio feita por brasileiros, para os brasileiros que vivem aqui nos Estados Unidos. Show de bola! Se você está aqui passando pelo nosso canal, o Fred é um cara super popular, ele vai trazer um monte de gente para esse episódio aqui, então se você está aí nos acompanhando pela primeira vez, te peço que acompanhe um pouco dos nossos episódios passados, e se você gostou desse bate-papo, se gostou do material que a gente faz, a gente vai ter o maior prazer de ter você como nosso seguidor, então se inscreva no canal. Nós estamos aí no Instagram, no TikTok também, passando os nossos cortes, mas o YouTube, o Spotify é onde você encontra o conteúdo do Soccer XP Podcast, tá bom? Então, se você estiver passando por aqui, veio dar um salve, a gente te pede para se inscrever no canal, tá bom? Legal demais? Fred, começando pelo começo, cara, começando pelo início, eu dei uma olhada aqui nas suas mídias sociais, é um cara com uma carreira fantástica, mas conta pra gente aí de onde você é e como que começou esse envolvimento com futebol, com esporte em geral. Então, Léo, eu sou mineirinho, né? Cidade de Belo Horizonte, É Belo meu Horizonte, conterrâneo, eu sou do norte, eu sou de Montes Claros, Montes eu já sou Claros, chegando na né? Bahia, baianeiro, Sou baiano de mineiro. Belo Horizonte, nascido e criado. Comecei muito cedo, né? Todo sonhador, né? Como todo menino brasileiro, né? Sonhou um dia em ser um atleta profissional. É, Joguei em alguns clubes americanos de campos, eu fiz a base no Cruzeiro Atlético América, aí fui americano de campos, São Mateus, Espírito Santo, fui para o Alecrim, Natal, fui para Portugal, deu uma rodada boa assim e vi que não estava querendo chegar aonde eu sonhava, aí decidi, né, estudar, fiz meu curso de educação física, aí comecei a trabalhar, né, na categoria de base, comecei no Contagem Esporte Clube, aí depois fui para o América Mineiro, aí fui pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem para quem não sabe, né? Muita gente não sabe, né? O Cruzeiro tem um departamento internacional dentro da Toca da Raposa, né? Que recebe atletas e treinadores, mas também tem algumas franquias, né? Espalhadas pelo mundo. E a mais antiga é a franquia da Tailândia, né? Que já tem acho que quase 12 anos, se eu não me engano. Então aí tive o convite através do amigo Jonatas, né? Que é o diretor lá. E aí foi minha primeira experiência internacional como treinador de goleiro foi na Tailândia, aí fui rodando, fui China, Filipinas, aí hoje estou aqui na MLS, né, no Sounders, estou aqui sou treinador de goleiro do segundo time, né, ajudo o primeiro time também, ajudo a base, mas faço a parte de treinamento de goleiro do segundo time e a bola parada também. Mais uma responsabilidade aí dos treinadores de goleiro. Nossa, e que responsabilidade, hein? E que É, responsabilidade. Cara, que bacana, a gente tem algumas interseções aí. Eu sou de Montes Claros, também me formei em Educação Física lá pela Universidade Estadual de Montes Claros e tive a oportunidade de voltar lá em 2000 se não me engano, 2018,
para contar um pouco do trabalho que a gente fazia aqui no Youth Club, aqui no Inter Atlanta, no qual eu era diretor. Então, fui passar a metodologia, currículo, né, como que funciona aqui uma academia de futebol juvenil. E junto comigo nesse evento estava o Rafael Vicópolos, que na época era o responsável pelas escolinhas do Cruzeiro, pela Isso, internacionalização. Rafa. Aí, Acho que agora ele tá no Minas, Minas Tênis Clube, se eu não me engano. sim, e foi uma oportunidade muito legal. Eu, como cruzeirense, estava muito satisfeito de compartilhar esse momento lá com ele. Então, que bacana saber que você é de Belo Horizonte. E terra boa demais, né, cara? E não tem igual. Belo Minas é Horizonte muito bom. é muito bom. É minha favorita, com certeza. Então, a gente deu uma rodada boa aí, resumindo, né? Eu tenho, né, tenho a licença C de treinador da FIFA, né, da Ásia, tenho a licença agora da B da CBF. Vou iniciar esse ano a licença A também de treinador. Aí tem alguns seminários, alguns cursos de treinamento de goleiro. Ainda não consegui fazer o da CBF ainda por causa da data. A data bate muito com o nosso calendário, infelizmente. Mas sempre na busca aí também pelo conhecimento, né? Sempre seminários, né? E artigos, sempre tentando aprimorar o máximo possível. Com certeza. Acho que essa é a junção perfeita de formação, né? Quando você tem alguém que tem a parte de campo ou a parte a técnica, que consegue identificar os padrões de movimento, corrigir, né, e desenvolver o atleta, e juntamente com o conhecimento científico, né, que também é importantíssimo. Nesse tour da Ásia aí, como que foi a conexão até chegar nos Estados Unidos? Como que foi parar na costa oeste, né? Geralmente os brasileiros ficam mais pro lado de cá, a gente está aqui em Atlanta, então a gente fica mais para a costa leste, muito brasileiro na Flórida, na região de Boston, mas como que foi essa ponte, essa conexão para cair do outro lado aqui dos Estados Unidos? Então, lá, né, como eu falei, tem um projeto do Cruzeiro na Tailândia. Aí eu já fiquei lá quase 4 anos, né? Quase 4 temporadas, deu 3 anos e 8 meses, mais ou menos. O Cruzeiro tinha uma parceria muito grande com um clube na China que chama Code United. Então, o Code convidava o Cruzeiro para levar as equipes para o torneio internacional deles. Então, tinha treinadores de goleiros também no Code brasileiros, porque o presidente gosta muito de treinador de goleiro brasileiro lá, ainda tem treinador de goleiro brasileiro lá. Aí acabei fazendo essa conexão com os treinadores de goleiro e com o Adriano, que era responsável pelo departamento internacional na época do Cruzeiro, ele e o Vitor Johannes. Aí eles falaram, tô precisando de treinador de goleiro, e eu já estava com a cabeça de rodar um pouquinho mais, de conhecer o mundo, né? Essa curiosidade, né? Conhecer as outras culturas, né? Os outros países. Aí aconteceu a oportunidade, aí fui para a China, fiquei lá uma temporada, aí depois fui para Filipinas. Então, assim, tudo querendo entender um pouquinho mais, né? Que a gente nasceu no país do futebol, mas o futebol né? Muitas pessoas que estão ali no Brasil, você fica com a cabeça um pouquinho fechada, né? Através de metodologia, né? Método de treino e tudo. Então, assim, eu resolvi sair um pouquinho para poder ver, né, as diferenças e construir a minha própria metodologia, minha própria versão, assim, de treinar goleiros e ver, né? Diferentes tipos de goleiro também, porque você fica no Brasil ali, a gente querendo ou não, você forma um goleiro perfeito que às vezes ele não existe. E aí, saindo do Brasil, indo para a Ásia, aí você vê as variáveis, né, na altura, na qualidade técnica, na personalidade, você vai vendo alguns detalhes que vai fazendo com que você tenha que moldar um pouquinho o seu jeito de lidar com o atleta, como você vai treinar ele em diferentes valências para poder ter sucesso nisso também. Então, essa foi minha ideia e a primeira oportunidade foi para a Ásia, né? Então, aí fui para a Ásia, é onde eu conheci minha esposa também, minha esposa é americana. Aí a gente rodou, ela foi comigo, aí eu fui com ela para as Filipinas também. E aí veio a pandemia, aí eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos, por causa da pandemia, na verdade. Então a pandemia que fez vocês voltarem, Isso. a sua esposa americana fez vocês voltarem para os Estados Unidos. Que legal, cara. O Modificou. meu primeiro plano era ir para o Japão, eu acabei vindo para os Estados Sim. Unidos. Olha só, que interessante. E acho que também mais um segundo ponto de interseção na nossa história, que também quando eu comecei a vir trabalhar para cá, o interesse não era ficar, era realmente adquirir um conhecimento e de repente voltar para
um cruzeiro, para o América, né, de Minas Gerais, do interior de Minas, procurar um mercado maior. Mas os Estados Unidos acaba acontecendo e eu não sei você, mas para mim foi até uma certa surpresa, assim, quando eu comecei a descobrir realmente o tamanho da... Eu não sabia que era o esporte juvenil mais, por exemplo, o esporte juvenil mais popular do país. E você acabou entrando em uma organização que o Seattle Sounders esse ano comemora 50 anos, né, de formação. Isso. Como que foi as suas primeiras impressões, o seu ajuste, como que foi a porta de entrada? Você já começou ali, passou por algum youth club até chegar no Tacoma Defiance e aí subir? Como que foi mais ou menos a jornada depois dessa chegada? Então, na verdade, eu cheguei primeiro aqui em Seattle, eu fui trabalhar no OL Reign, né? Que é Uhum, o Olympique de Lyon comprou o Reign, que é o time da cidade de futebol feminino, né? sim. Então, na verdade, meu primeiro trabalho foram com eles, né? Com elas, na verdade. Uhum. Aí eu trabalhei na base lá como treinador de goleiro e como auxiliar técnico, porque minha esposa ela é treinadora também. Então Ah, ela legal. trabalhava para ela trabalhava para eles também. Então a gente trabalhava juntos lá. E daí eu conheci várias pessoas, fui fazendo um trabalho legal lá, fazendo um trabalho bem individual, que eles tinham uma goleira que está na UCLA agora, né? Ela Uhum. era da seleção sub-20 na época, e a diretora geral do OL Reign, ela foi goleira da seleção americana, né? Foi campeã do mundo, campeã olímpica e tal. E ela falou, Fred, eu quero que você faça um trabalho individualizado com ela, porque essa goleira é uma goleira que eles, né, acreditam muito nela. Uhum. Então, eu fazia um trabalho individualizado com ela e ela foi campeã da CONCACAF com a seleção, ela se deu bem, né, foi para a universidade, né, D1 agora. E, e a diretora gostou muito desse trabalho, porque ele tem mais 2 treinadores de goleiro lá, não era só eu. Então, ela falou assim, eu conheci algumas pessoas e tudo, e eu quero te ajudar. Aí eu acabei fazendo umas conexões com o diretor na época que estava no Sounders, e ela falou, não, eu tenho que te ajudar, você não pode ficar só aqui fazendo esse trabalho, você tem que ajudar mais pessoas e tudo. Aí a gente fez essa conexão com o Sounders, eu acabei assumindo na época o Sub-15 e o Sub-17, fiquei por alguns 5 meses, a gente foi para a J Cup, fomos campeões da J Cup em 2022, tivemos o melhor goleiro lá, melhor goleiro, menos gols sofridos, então assim, foi um trabalho bem legal. Aí aconteceu a vaga no Defiance, né, que é o time 2 do Sounders, para quem não sabe, todos os clubes da MLS eles têm, né, uma segunda equipe, que é a Uhum. equipe de desenvolvimento. Aí aconteceu a oportunidade na segunda equipe, eles me promoveram, e a gente segue aí na luta, na batalha. Mas foi menos isso. Ali a oportunidade estava aberta, né? Eu fui lá, fiz a entrevista, né? Aqui é engraçado, né? Que eu conto para o pessoal no Brasil. Eu tive que fazer uma semana de experiência, além da entrevista, né? De ir lá conversar com os diretores, com o diretor da operação de goleiro, né? O coordenador na época, né? Aí você vai e faz uma semana de trabalho também. Você tem que montar os treinos, ir lá, desenvolver a atividade. Aí, né, eles conversam, né, sobre a metodologia, o que eles querem, e acabei sendo aprovado lá e conseguindo passar, pegar essa oportunidade no Sounders, que é um dos maiores clubes aí da MLS. Essa cultura de entrevista ela é bem presente mesmo e às vezes até surpreende. Até trazendo para o futebol americano aqui, o Atlanta Falcons estava em busca de treinadores, né, o time de futebol americano, e o próprio Bill Belichick veio fazer entrevista. Ele não acabou até não sendo contratado, mas veio até Atlanta, fez a entrevista e o Atlanta Falcons acabou contratando um outro indivíduo, mas é realmente para ver se o profissional se encaixa na cultura, para ver se o profissional se Isso, encaixa né, na metodologia. Então isso é realmente bem... E olha que bagagem que você já trazia, né? Times profissionais no Brasil, experiência fora do Brasil. Ah, isso ajudou bastante, com certeza, né? Eu falo com o pessoal que eu sempre, eu sempre coloquei metas, né, e coloco até hoje metas na minha carreira, e antes de eu sair para a Tailândia, né, uma das metas era trabalhar fora do Brasil. Eu tenho 2 irmãos que eles moram fora, e meu irmão falava assim, e eu já tinha morado fora, que eu morei em Portugal, na Inglaterra, ele falou assim, sem uhum. o inglês você não vai conseguir nada, né? Então eu falo que foi a preparação de 7 anos, mais ou menos, 7 anos para poder
sentar na mesa lá com os caras. Quando eu fui essa entrevista, uma das entrevistas mais difíceis da minha carreira. Então, eu me preparei por 7 anos para poder sentar com os caras na mesma mesa e falar de igual para igual, né? Sobre metodologia, sobre treinamento, né? Sobre minhas ideias. Então, isso aí é uma coisa que eu sempre falo, a gente fez um curso de inglês para treinador de goleiros há pouco tempo, e assim, a preparação, não adianta a gente ser muito bom no campo se a gente não sabe passar informação. Comunicar, Então, né? Sim. Hoje em dia, com vários clubes, né? No Brasil já tem, né? O Atlético Paranaense faz um processo seletivo também muito bom, o próprio Cruzeiro, o Atlético, a gente está melhorando isso, mas para sair do Brasil e pegar bons empregos, o inglês tem que estar na ponta da língua, com certeza. Com certeza, isso aí realmente é um facilitador, abre muitas portas. Fred, aí você conseguiu se encaixar, teve a experiência aí começando com a categoria de base, imagino que você, né, nessas experiências de Cruzeiro, América, Atlético, também trabalhado com atletas de base. Me conta um pouco dos contrastes, do que você viu de diferente, do que você viu de similar, como que foi essa percepção quando você começou a trabalhar com os atletas? Então, Léo, tem alguns pontos, né? Sempre tem pontos positivos e negativos, isso aí não tem como. Qualquer país, qualquer cultura, ainda não. Se a gente pudesse combinar todos os goleiros de cada país, pôr todos juntos em um só, ia ser o goleiro perfeito, né? Mas o americano, o que me impressionou muito foi a parte mental deles, sabe? Eles treinam muito, não tem o migué do brasileiro. O brasileiro, não todos, né? Não estou generalizando. Sim. Mas o brasileiro tem alguns caras que às vezes já tem um pouquinho mais de talento, que eles já são mais preguiçosos e tudo. O americano, se você tiver que treinar 3 horas, cara, o cara vai treinar 3 horas. Porque ele quer, a mentalidade dele a parte mental dele é pronta, porque ele fala, é isso que eu quero, eu vou conseguir. Então o cara treina. E Então, treinar assim, 3 horas full, né? Setinha pra cima, não é isso, os caras são me impressionaram nesse sentido aí. E não é treinar porque você tá mandando, é treinar porque eles querem. Eles falam, vamos fazer mais, quer fazer mais alguma coisa extra? Vamos fazer isso aqui, pode fazer isso aqui, treinador, pode fazer isso. Então, assim, a parte mental deles muito boa. Aí a gente vai comparar, lógico que é de estado para estado, né? Os Estados Unidos é muito grande, eu não posso também generalizar, né? Porque eu vim, só conheço Washington aqui, né? Então, assim, um pouquinho na diferença na parte técnica, porque nem todos os clubes têm treinador de goleiro. Então, o atleta, por exemplo, o Sounders começa ali no sub-14, sub-15. Então, no Brasil, a gente começa no sub-9. No América Mineiro, por exemplo, no sub-9 já tem treinador de goleiro. Né? Hoje, no Atlético Mineiro, no acho que é sub-8, sub-7, já começa com futsal com treinador de goleiro, vai para o campo depois. Então, assim, a parte técnica dos goleiros americanos ainda não são tão boas quanto as do brasileiro. Né? Mas isso é por conta só do treinador de goleiro. Mas eles entendem muito bem o jogo, então isso é bom. Como eles não têm o treino específico, então eles treinam muito com a equipe, então eles ficam bom na leitura de jogo, no entendimento do jogo deles, então é mais avançado às vezes que alguns goleiros brasileiros. Então tem sempre esse balanço. Mas aí fica tranquilo, porque quando você chega nesse mercado, você ir ajustando, né? Tem algumas coisas que se perde, né, por causa da fase sensível, né? Quando o atleta novo perde ali a parte coordenativa, né? Alguns detalhes que fica difícil corrigir depois, que já fica automatizado, né? Fazendo errado fica difícil, ao menos que o goleiro queira muito, né? Demanda muito tempo também, não só meu para corrigir, mas deles também de querer fazer certo, né? Então isso aí atrapalha um pouquinho, mas tem alguns detalhes que a gente consegue ajustar, e se o goleiro é bom defendendo, né, o espaço, defendendo o gol ali primeiro, as outras coisas a gente consegue ajustar um pouquinho para tentar dar sequência na carreira. Então tem algumas diferenças na estatura também, mas eu já tive goleiro muito alto aqui também nos Estados Unidos, então assim, varia de geração por geração, mas não tem muita diferença do Brasil para cá nem para a Ásia, não. Tá mais ou menos todo mundo na mesma linha ali. O que vai diferenciar eles às vezes o cara é muito bom tecnicamente, o cara tem um perfil muito bom, né? Isso aí vai de geração também, gente, né? Que a gente tem goleiros bons também. O Brasil, claro que o Brasil tem muito mais goleiro qualificado, por conta que a gente, né? Os treinadores de goleiro brasileiros fazem bons trabalhos lá desde cedo, então facilita pegar um produto final melhor, vamos dizer assim. Fred, é engraçado, aqui no Inter Atlanta, enquanto o Alec Khan, o goleiro que hoje está no UFC Cincinnati, jogava pelo Atlanta United, ele era o meu colega de clube, era o diretor dos nossos goleiros e nos ajudava no desenvolvimento da nossa metodologia.
É engraçado que a gente sempre trocava muita figurinha e ele falava que às vezes ele tinha muita dificuldade para compensar outros padrões de movimentos de atletas jovens que vinham de outros esportes. Principalmente no nosso caso, que um clube youth, né, que o menino treina com a gente, a menina treina com a gente três vezes por semana, e aqui o atleta juvenil tem muito costume de praticar outros esportes. E aí eu lembro que ele compartilhava com a gente que ele tinha muita dificuldade, às vezes, corrigir alguns padrões de movimento que vinham às vezes o menino jogava basquete, tinha um jeito de cair, um jeito de pular, que acabava interferindo no gesto técnico do goleiro. Isso. Não sei se Isso você acontece. Isso também. acontece, por exemplo, teve um goleiro que foi meu atleta por 2 anos aqui no Tacoma Defiance, né? Então ele jogou beisebol e ele parava muito a bola na mão, assim, porque ele já é acostumado a parar a bola no beisebol. Então assim, ele não fazia o movimento completo de uma entrada de goleiro, ele só a gente fala, né, na tradução para o inglês, para o português, ele só matava a bola, assim, só tirava o peso da bola. Que não tem problema até quando a bola for muito para frente, né? Então, tem alguns detalhes aí, vai melhorando, vai ajustando, mas o que eu sempre falo, a gente tem que respeitar, né, as culturas e o indivíduo, né? Então, assim, eu fiz muitos basquete, vôlei também, jiu-jitsu, quando eu era mais novo, e depois eu comecei a especializar quando eu tinha 13, 14 anos, eu falei, não, agora eu vou focar só no futebol. E aqui não é diferente, né? Tem o futebol americano, tem o beisebol, tem o voleibol, tem toda a ginástica, né? Que é muito boa para os atletas, né? Que dá uma base de coordenação motora muito boa para eles, né? E força. Então, assim, é só o treinador tem que ser inteligente e perder tempo com outras coisas, entendeu? Que vai ajudar o atleta a performar melhor dentro de campo. Você vai ficar dependendo, às vezes, só de algum detalhe, porque ele está muito diferente dos outros em pequenos detalhes, às vezes você vai deixar coisas maiores passar batido, que vai ajudar aquele atleta a se desenvolver melhor. Então, o que eu faço é isso, às vezes você esquece, por exemplo, a metodologia do clube aqui, para quem é, né, goleiro, treinador de goleiro que vai escutar aí a gente, eles fazem a entrada com a perna aberta. Então, assim, é uma metodologia mais europeia. Então, assim, eu não posso mudar eles pela metodologia do clube, mas eu também não fico me preocupando com isso, porque isso aí é uma coisa que eu só brinco com eles. Se passar por dentro da perna, a gente paga umas flexões de braço só porque eu não gosto. Não é uma coisa que eu gosto, mas eu tenho que seguir. Então, assim, eu vou me preocupar com outras coisas, entendeu? Isso aí eu sei que ele vai ser efetivo também. Se ele é efetivo daquele jeito, entendeu? Para que mudar? Só porque eu penso que a minha metodologia é melhor, então isso aí é briga de metodologia, então não adianta. E no Brasil, a entrada mais tradicional é aquela com o joelho para dentro, que para Com o evitar que a bola. joelho, Sim. isso, justamente. E Bem. geralmente eles caem muito, né, que faz a cama completa, né, que eles finalizam no chão, então o goleiro americano ele não é muito de fazer isso, não é muito da escola Entendi. americana, né, que segue um pouquinho da escola alemã, assim, vamos dizer, ou inglesa. Então, assim, são esses detalhezinhos que a gente tem que deixar passar batido, sabe? Tem que fazer o quê? Então, você sabe que você não tem proteção, então sua mão tem que ser muito boa. Então, o seu movimento tem que ser perfeito, porque você sabe que não tem nada para te proteger lá embaixo. Então, você tem que explicar os porquês que ele tem que ser muito bom nisso, porque se ele não for bom, não tem ninguém, né? A perna ali não vai ajudar ele. Então, a gente vai dando algumas voltas para poder ajudar eles da melhor maneira possível. Igual, por exemplo, a gente foi na J-Cup nessa época e o treinador do goleiro do Flamengo, né, o Fabinho, a gente estava lá e eu passei no banco, cumprimentei eles, fui aquecer os nossos goleiros. Os goleiros do Flamengo estavam assim, mas o treinador de goleiro não é brasileiro? Por que os caras estão fazendo técnica diferente? Aí, para explicar para eles e tudo, para eles entenderem, né? Então, assim, e cai naquela que eu falei, é o respeito, né? Respeitar a metodologia do clube, que o clube tem, né? Que eles querem que o goleiro chegue no profissional dessa forma. Então, não cabe a mim querer provar o que é melhor, o que é certo ou errado, entendeu? Seguir a metodologia para que o produto final chegue lá do jeito que eles querem, né? Isso aí, só para dar um contexto aqui, pessoal, o Fred está falando da GA Cup, né? GA Cup é um acrônimo da Generation Adidas Cup, que até hoje foi rebatizada de MLS Next Cup, ou MLS Next... Cup mesmo, MLS Next Fest, não é isso? Não, ela ainda é a GA Cup ainda ainda. tem GA Cup? Então é isso mesmo. Porque o Flex e o Flex, Exato, é a maior, né, a maior competição das categorias de base nos Estados Unidos, que é jogada
por times, categorias de base da Major League Soccer e também que são chamados de Elite Youth Clubs, né? Clubes juvenis que por várias vezes não tem um pathway, né? Não tem um caminho todo até o profissional, mas são clubes gigantes, com estrutura, né, muito grande, bastante competitivo, que são vários aí espalhados pelos Estados Unidos. Então esse é o contexto do J-Cup, talvez como se fosse a copinha dos Estados Unidos, né? Talvez. Não, que é internacional, ainda é internacional. Exato. Trazem os times da Liga MX, aí trazem os times da Premier League e times do Brasil, né? Geralmente são os clubes do Brasil, são os clubes que são patrocinados pela Adidas. Adidas, exato. Mas da MLS não, da Liga MX e da Premier League são convidados. E clubes portugueses também, né? Esse ano a gente teve o Sporting em Portugal, teve o Porto, ainda não vi o Benfica vindo não. Mas tem também times ali de Portugal, ali, Espanha, às vezes vem também. França, né? Vem time da França. Então, assim, é um torneio muito, muito bom, um nível muito alto, né? Então, que ajuda tanto o Brasil trazer jogadores aqui que eles fazem essa conexão com os clubes daqui, mas também os atletas americanos de ter essa oportunidade de jogar contra outras escolas, né? Então, é muito, muito importante. É isso aí. Fred, agora num contexto de clube profissional, num contexto de Sounders, você trabalha num clube que é tradicionalíssimo aqui nos Estados Unidos, tem uma fanbase gigantesca. E dentro do seu plantel, você tem o Stephen Fry aí, que é um dos ícones aí da Major League Soccer. O cara é um ídolo do Sounders. Ele tá com, se eu não me engano, 37 ou 38, ele já 38, tá por aí, né? Já tá 38. numa idade legal. E aí você tem Castro, tem Andrew Thomas, que são atletas, né? Se eu não me engano, um deles é homegrown, o outro tá ali também na 24, 22, 23 anos. Como que é o approach? Eu sei que não é você sozinho que trabalha com todos eles, mas, né, dentro de um grupo. Como que você chega em um veterano, ícone do clube, né? Qual que é a preocupação com esse atleta? Qual que é a preocupação né, de modular o trabalho desse profissional? E com os mais jovens, né? Como que é o approach, como que é o cuidado nesses dois lados do espectro aí? Então, ter o Stephen Fry no time, né? Tipo, ele é como se fosse o Fábio hoje, né? O Fábio, Sim. quando era do Cruzeiro, né? Agora tá no Fluminense. O próprio Cássio, que estava, né, no Corinthians, agora foi pro Cruzeiro. Então, assim, eu não tive a oportunidade de trabalhar com o Cássio nem com o Fábio, não. Mas, assim, o Stephen Fry, ele, além de tudo que ele já fez pelo clube, né? E pela liga, ele é um cara que ele ajuda muito os mais jovens, sabe? Ele é um cara muito humilde, que ele ajuda no dia a dia. Então, quando a gente traz atleta da base, a gente às vezes até deixa para o Stephen Fry passar a informação, porque às vezes o atleta ele fica tão feliz de estar treinando ali com o Stephen, que a informação parece que ela fica mais fácil através dele do que dos treinadores de goleiro. Então, assim, ele já tem uma idade elevada, vamos dizer assim, mas é um cara que trabalha muito e cuida bem do corpo dele, então, assim, ele sabe o que ele quer, né, e ele sabe também que o tempo dele tá curto, né, cada dia que passa tá ficando mais perto da aposentadoria, mas é um cara que se cuida muito, tem é o capitão, né, do time esse ano, né, com a saída do Lodeiro ele virou um dos capitães lá, então, assim, ele é um cara muito tranquilo de trabalhar, cara, eu falo assim, eu até brinco com os meus, vocês não podem nunca reclamar, eu falo com os mais novos, você nunca pode reclamar, porque o Stephen Fry, que poderia ter tudo para reclamar de alguma coisa, de algum treino, né, alguma situação, com 38 anos, venceu tudo, MLS, Open Cup, Champions League, foi o melhor goleiro da Champions League, foi o Man of the Match da Champions League, então assim, é um cara que eu dispenso comentários, cara, entendeu? O cara tranquilo na dele, e trabalhador, nada tá ruim para ele, tudo tá bom, sempre tá querendo jogar, às vezes até demais, a gente brinca que ele podia ficar de fora alguns jogos, mas ele quer bater recorde, ele quer ser sempre mais. Então, assim, a mentalidade muito boa. Isso que ajuda o Andrew Thomas, o Jacob Castro, né, que nos últimos anos eles ficam alternando, né, jogando no time B e no time A, e o Andrew teve essa oportunidade de jogar no time A esse ano. Então, assim, isso ajuda demais os mais novos, porque a mentalidade, igual eu falei. Então, o cara não quer dar brecha,
isso que é bom também, que os meninos sabem que eles têm que trabalhar ainda mais quando a oportunidade aparecer, eles têm que desenvolver bem. Então, né, o Wendel jogou 5 ou 6 jogos esse ano já, então foi muito bem. Então, isso também acaba ajudando o Stephen Fry a continuar se puxando, porque eles estão ali na sombra. Então, assim, é bem legal, cara. E eles trabalham junto, eles se ajudam, né? Aqui, algumas pessoas já né, que conhecem um pouquinho, sabem que aqui os goleiros eles se ajudam entre si durante a sessão, né? No Brasil, você vai no Brasil, tem 2, 3 treinadores de goleiro no profissional, então o goleiro está menos envolvido assim na sessão de treino, né? O goleiro principal que está dentro da sessão ele está envolvido, né? Mas assim, o terceiro e o quarto às vezes está ali esperando para fazer, né, as repetições dele. Aqui nos Estados Unidos eles estão todos envolvidos às vezes, então assim eles se ajudam, se corrigem. Então assim é um environment, né? Assim, é um lugar muito bom de trabalhar. Então não tem nada a reclamar, acho que é uma oportunidade única, assim, sabe, de vivenciar. E eu sempre que eu posso eu fico puxando dele, né? Porque ele tem Uhum. muita vivência dentro da liga, então assim quando no começo da pré-temporada da Academy eu estava fazendo uma apresentação para os goleiros sobre cruzamentos e tudo, e né, cada goleiro tem um jeito de se posicionar, de tomar as decisões, então eu tento sempre puxar o máximo dele possível, porque ele tem mais de 105 clean sheets aí em 10, né, 12 anos de Sounders, então assim, é uma coisa absurda, né? Então assim, a gente tem que máximo respeito por ele, pela pessoa dele, né? Não só pelo jogador, mas pela pessoa, né? Que ele, né, sempre trata a gente bem. Então, assim, a gente vai tentando sugar e ajudar os mais jovens o máximo possível. E assim, é inegável o carinho que ele tem pelo clube, pela cidade, pelos fãs e tudo isso. Eu acho que quando ele vê um, até porque deve ser um momento claro que um momento de parar deve ser, né, cheio de emoções, de ansiedade, mas a preocupação principal para o cara que se importa deve ser, poxa, mas se eu sair, quem vai entrar no meu lugar? Então, se ele vê um moleque que tá vindo e tá, né, jogando bem, segurando a onda, e ele auxiliando no desenvolvimento desse atleta, até para a própria decisão de se aposentar deve ser mais fácil, né? Deve ser mais. Ou seja, ele tem todo interesse em ajudar no desenvolvimento de um atleta, até mesmo para ele poder seguir a carreira profissional, talvez não no campo, né? Justamente. Não, ele sabe que o tempo dele tá acabando, né? Eu acredito eu que ele tenha mais uns 3 anos, assim, no máximo, penso eu, né? Sim. E ele sabe que ele está ajudando o Andrew muito, ajudou muito nos últimos 2 anos aí. O Andrew teve algumas lesões aí nos últimos 2 anos, mas agora voltou, tá sólido, tá consistente, né? E performou bem na MLS. Até renovaram o contrato dele até 2027, com opção para mais 2 anos. Então, assim, teoricamente, do jeito que está indo, então daqui 2, 3 anos, acho que o Wendel deve se tornar o camisa 1, e ele sabe disso, mas ele não quer dar brecha, não. Ele quer pegar um pouquino mais, e a gente vê o exemplo aí do Fábio, né, Buffon, Sim. alguns, né, tinha um Peçanha também em Portugal, um goleiro que jogou, né, e joga, acho que ele está jogando até hoje, o outro goleiro que estava no Paulista também, esqueci o nome dele agora, que passaram dos 40 anos jogando em alto nível, né? Então, assim, para mim depende só dele, se ele continuar fazendo, né? E a velocidade de reação dele no dia de treino, se você vê, cara, você fala assim, como que pode? Cara, é igual o Fábio, assim, né? Eu tive a oportunidade de assistir o Fábio bastante. Uhum. Então, assim, é um cara que depende só dele, velho, de continuar cuidando do corpo dele e torcer para não ter nenhuma lesão mais grave, né? Porque as lesões que ele teve são lesões sempre pequenas, às vezes de dedo, alguma Sim. coisa da posterior que acontece ali no começo de pré-temporada, né? Mas dentro da temporada, geralmente ele não. Ele é sólido, né? Ele não tem poucas lesões, então, assim, os caras cuidam bem dele também, né? Gerenciam o volume e a carga de treino dele bem, porque ele tem que durar a temporada inteira, né? Que são, nem, né? Comparado com o Brasil, os caras jogam 60 jogos, aqui Sim. 35, 40 no máximo. Então, isso também ajuda a ele ter uma vida longa também, né? Tava comparando os números dele com o do João Paulo, né? O João Paulo jogou no Brasil, eu tava vendo os números do João Paulo. Quando o João Paulo tava no Botafogo, 60 jogos. Uhum. Aqui ele joga 35, 40 no máximo. Então, assim, isso também ajuda o jogador a ter mais tempo de carreira aqui, com certeza. O Fábio vai jogar. O Fábio não, o Cássio vai jogar até os 45 agora com o Robertinho preparando ele lá. O homem vai voar. Voltou, né? Foi campeão lá em Portugal. Acabou voltando agora para o Cruzeiro, né? Espero que continue fazendo, né, bons trabalhos lá para estar ajudando, né? Ainda mais a gente que é de Minas ali. Eu sempre torço, né? Cruzeiro, Atlético América.
eu tô sempre torcendo. Eu não tenho um favorito, não, mas estou sempre torcendo para eles continuarem vencendo, né? Porque ajuda muito o Estado, né? E abre mais oportunidade também para a gente, né? Para o mercado. Com certeza. Fred, por que o Brasil produz tanto goleiro bom, cara? Qual que é o segredo aí de ter sempre um goleiro brasileiro de alta performance em grandes clubes da Europa, infelizmente está passando por uma mãe de lesão, mas o Daniel Brito, quando estava, né, no ano passado, fez um ano fantástico pelo San Jose Earthquakes. Qual que é o molho que a gente tem, que, claro, o Brasil sempre muito reconhecido pelo futebol ofensivo, mas a gente sempre teve goleiros de altíssimo nível, de altíssimo destaque, goleiros que às vezes são mais respeitados até fora do Brasil que no próprio Brasil. Com certeza. O que você atribui essa nossa receita? Vou falar algumas coisas que vai criar uma polêmica. Ih, vou preparar o corte. Assim, o Brasil, igual eu falei, a parte de iniciação nossa é muito boa, cara. É muito Uhum. boa. Porque a gente tem muito treinador de goleiro bom e os caras trabalham muito. Então, assim, o goleiro brasileiro, ele fica com a parte técnica, assim, afinada, sabe? Fica quase perfeita. Então, agora, né, eu falo assim, agora já tem 10 anos ou mais, Uhum. né? O futebol deu aquela mudada que, se a gente voltar um pouquinho atrás, o Rogério Ceni já sabia jogar com os pés. Sim. O Higuita mais antigo, o Higuita já jogava, o Vitor Valdez já jogava. Então, assim, a gente começou a ver no Brasil, por causa da internet, ajudou, a Copa do Mundo. Então, em 2010 foi quando o boom veio, que a gente falou, o Neuer joga lá quase no meio de campo. Aí, Sim. o que a escola de goleiro fez? A gente só ajustou um pouquinho. Não era que a gente não era a melhor escola do mundo. Mas a gente ajustou para poder mandar goleiro para o mundo todo e eles continuarem performando do mais alto nível. Então, assim, a nossa base, ela é muito boa. A base do goleiro brasileiro é muito boa, porque o treinador, igual eu falei, começa cedo e os treinadores de goleiros brasileiros são muito bons. Então, eles chegam com uma parte técnica muito boa. E a vivência de jogo boa também, por causa da pressão. Então, quando eu falo com os caras aqui que com 9 anos de idade, o cara vai assistir um jogo de futsal, tem 2, 3 mil pessoas, tem bandeirão, tem bomba, tem foguete, então o goleiro já vem do futsal preparado, né? Então, assim, Uhum. ele vai para o campo, tem pressão, né? Você vai para uma Copa São Paulo, tem 40 mil, 50 mil na final, então o cara já tem essa pressão, ele não precisa jogar no profissional para se sentir pressionado. O cara que joga no Cruzeiro, no Corinthians, no Flamengo, no Santos, na base, no São Paulo, o cara já tem a pressão, entendeu? Então isso aí tudo ajuda com a preparação de goleiro e a parte cultural do Brasil a preparar esses caras também mentalmente. Então o que acontece? O cara vai para Portugal, para um jogo mais tático e tudo. O cara já tem a parte técnica pronta, o cara já tem a mentalidade. O cara vai lá, só ajusta um pouquinho de detalhe, porque assim, o futebol brasileiro, ninguém sabe, né? Pouca gente sabe, mas é 5, 6 clubes só que podem conseguir ter o privilégio de sair jogando toda vez. Uhum. Porque o cara perdeu 3 jogos, ele tá fora. Então não é todo clube Sim. profissional que vai propor o jogo, que vai querer sair no toque de bola, tudo isso, sabe? Então, assim, isso tudo ajuda o nosso goleiro. Então, assim, os detalhes ficam por conta dos times. O goleiro vai para Portugal. A gente tem mais de 15, 20 goleiros aí em alto nível em Portugal. Tudo goleiro brasileiro. Portugal tem Uhum. pouquíssimos goleiros de alto nível, com todo respeito aos amigos portugueses, entendeu? Assim, porque os goleiros brasileiros tomam conta. Além de ser Uhum. goleiros mais baratos, aí vão com parceria com os clubes, mas aí a parte de fundação, né, vamos dizer assim, a parte técnica desde categoria de base, já está formada. Então, assim, são pequenos ajustes, né? E a gente joga muito também na categoria de base no Brasil, tem muito jogo. Então, isso diferencia, né? E a gente é um país gigante, tem todo tipo de perfil, né? Então, a gente tem Uhum. goleiro alto, rápido, forte, tem goleiro mediano, rápido, com personalidades diferentes. Então, assim, a diversidade é muito grande. Mas o trabalho de formação nosso no Brasil é muito bom. Então fica fácil só de ajustar, tomar decisão, um trabalhozinho com pele que às vezes vai jogar no time que vai propor mais, mas isso mesmo na base hoje no Brasil, os grandes clubes na base no Brasil estão tendo a obrigação de estar jogando, a seleção brasileira de base, então o Brasil evoluiu ainda mais, né? Já era bom na preparação de goleiro, evoluiu ainda mais, então isso faz com que a gente seja diferente, né? A Interessante. parte de base nossa é muito boa, muito bem feita, vamos dizer Uhum. assim, muito bem feita. Então, e a outra diferença também, por exemplo, a gente tem um treinador de goleiro para cada categoria. Então você vai, igual você falou,
Às vezes você vai num clube aqui até da MLS, é um cara para 3, 4 categorias. Uhum. Então, mesmo que o cara seja o melhor treinador de goleiro do mundo, acaba ficando algumas coisinhas passam batido. Já no Brasil, não, o cara tem um trabalho só. Ele vai treinar 3, 4 goleiros ali, ou 5, que seja, naquele ano, ou naqueles 2 anos, se for no caso sub-17. Então, ele está focado em 4, 5 atletas. Então, cara, fica muito individual, e aí os caras saem de lá o mais próximo da perfeição possível. Já aqui fica difícil, né? O cara tá trabalhando no sub-14, sub-15, sub-17, sub-18, sub-18. Então, assim, fica muito, entendeu? Então, isso aí são algumas diferenças que fazem com que a gente, né, o Brasil seja uma das melhores. Primeiro, o tanto de profissionais capacitados, né, que ajudam, e, né, a categoria, né, menos trabalho, né, o cara consegue focar um pouquinho mais lá na parte técnica, tática, né, física lá, e a psicológica já do meio já vem de brinde, né? Sim. E eu acho também que é interessante ressaltar a oferta de, igual você falou, a quantidade de profissionais. Acho que o Brasil tem uma cultura maior de empregar profissionais que vêm da educação física, que vêm com um conteúdo acadêmico, dentro da base dos clubes. E aqui nos Estados Unidos a gente vê bastante ex-atletas com extremo conhecimento, uma formação muito mais baseada nas certificações do que num contexto acadêmico, né, para ser mais preciso. Então, essa combinação de você ter um profissional para uma idade específica e ter a habilidade de especializar, e ele vem com conhecimento né, um conhecimento, é um estágio X de desenvolvimento psicomotor dessa faixa etária que a gente pode trabalhar isso. E às vezes o treinador da base aqui talvez não carregue essa questão acadêmica, esse extra, né, muito conhecimento do campo, mas de repente falta um pouquinho desse cuidado. Então eu acho que a graduação em educação física é muito importante e permeia muito mais o nosso espaço de base no, no, no Brasil, acho que um pouco mais do que aqui. Aqui a gente vê muita formação na base das certificações, o que também, né, também, claro, válida, tem muito conhecimento, muito profissional bom, mas eu defendo muito a nossa classe, cara. Eu acho a formação em educação física no Brasil muito, muito boa e falta um pouco dela aqui. No Brasil, né, vou falar aí, uns 12, 13 anos atrás, deu essa girada na chave, né? Uhum, E hoje já é obrigação no Brasil, né, ter a formação e ter as licenças, né? uhum, Claro que isso aí são ciclos, mas espero que sempre a formação sempre pese mais do que as licenças, porque as licenças são só 12 dias. Não uhum, vai aprender sobre o corpo humano em 12 dias, né? E a uhum, formação acadêmica, ela te dá pelo menos uma, né? Se não tiver nenhuma pós ou mestrado, ela te dá pelo menos uma base ali de um todo do corpo humano. Então você não vai entender só de goleiro, você vai entender o porquê que o goleiro tem que trabalhar dentro dessa fase, né, dessa fase de energética aqui, né? Por que ele vai trabalhar mais anaeróbico, não aeróbico. Então, assim, você vai entender o todo. E as licenças são boas, mais pela troca de experiência, de case de sucesso, né? Algum probleminha ou outro ali que o cara teve, que ele pode, né, passar de experiência que você vai lidar no seu dia a dia. Mas ali não, as licenças ela não vai te capacitar para ser um treinador, né? A vivência e a parte acadêmica sim vão te trazer, né, benefícios para poder te moldar e te ajudar a ajudar mais pessoas, né? Então eu vejo com bons olhos também, e o Brasil melhorou muito, graças a Deus. é isso aí. Fred, como que é o trabalho com o Brian Schmelzer, cara? É um cara também, né, respeitadíssimo em Seattle, um cara que faz parte da história do Sounders, um treinador com experiência de MLS gigantesca. Ele é um cara que delega bem, compartimenta bem as funções, ele é um cara que gosta de estar mais envolvido. Como é que é o, o envolvimento do head coach aí, do treinador do Seattle? Então, o Brian, ele é quase
Ele faz parte do time, né? É, Faz parte do clube, assim, né? vai Tem que ter o fazer uma tijolinho com estátua o para nome ele, dele, né? a Ele vai estátua. ter o tijolinho, já ganhou muito. Vai ter que fazer estátua. Acho que ano passado, se eu não me engano, ele conseguiu 100 vitórias na MLS. Então, assim, tem gente aí, às vezes, que critica. Eu falo, gente, tem que respeitar o homem, porque o homem ganhou tudo. É. Então, assim, eu falo, né, até com a minha esposa, né, eu sou o cara abençoado que ele, né, ele gosta de mim, ele me chama, às vezes né, a gente estava conversando de bola parada outro dia e eu brinquei, né, o povo quer cobrar a bola parada, mas não dá atenção, né, aí ele deu uma ajustada no staff lá, que tem o Andy Rose, que foi jogador também do Sounders, ele é encarregado do primeiro time na bola parada, e eu sou encarregado no segundo time, então assim, ele ajustou e tal, a gente brinca às vezes, né, fala algumas coisas que o pessoal começa a cobrar, eu falo, tem que cobrar, mas tem que ajudar, né, então esse é um cara que ele vê todas as áreas e tenta ajudar todo mundo, né, ele é mais um manager, né, nos grandes clubes no mundo hoje, né, o treinador é mais um manager, ele não é o cara que se encarrega de tudo, mas a última decisão é sempre dele, né, ele não é o cara, às vezes, que lidera todos os treinos no campo e tudo, né, mas é um cara que ele vê todas né, as nuances ali da parte física, da preparação de goleiro, do parte médica, ele tenta, né, fazer essa conexão com todo mundo e gerenciar os atletas, que é a parte mais difícil, né? É gerenciar Uhum, como diz os portugueses, gerenciar o balneário ali, né? O uhum. vestiário. Então ele faz isso muito bem, né? Então tem que respeitar o velhinho é pesado. É igual o nosso amigo, né, Givanildo Oliveira, lá no Brasil, né? Sim. Tive a oportunidade de vivenciar com ele lá no América Mineiro, quando eu auxiliei lá no profissional, e assim, os caras são diferentes, né? Os caras têm o feeling, eles sabem lidar com o jogador, né? Então, assim, isso aí é muito importante, né? Saber lidar com os caras, e principalmente aqui nos Estados Unidos, que você tem um ou dois ou três DP, né, no time, então, assim, Uhum. lidar com estrela é muito difícil, né? Então, ele faz isso muito bem, né? Já provou isso aí vencendo, né? Sempre faz times muito consistentes, então, assim, é um cara tranquilo de trabalhar. Eu falo que eu sempre é um privilégio, né? Você compartilhar o mesmo espaço com os caras assim é sempre privilégio. E o salário na MLS é público, né? Você pode entrar no site Isso. da Associação de Jogadores e ver o salário de todo mundo. Então, é, né, gera Acho que ele aqui, tá ganhando a pode gerar fatiazinha aquele boa aí. ciúme, Acho que a fatia dele é uma também tem fatia essa. boa. Não tem cap pro treinador, né? Só pro A atleta. fatia dele é uma fatia boa. Deve estar na faixa do milhão aí, certeza. É. Pela história dele, com certeza. Cara, e a relação com os brasileiros? Dá para juntar e fazer um churrasco? Dá para, né? O João também o João Paulo também um ídolo do Seattle. O Seattle precisa muito dele, que ele continue bem recuperado, sem lesões. Ah, o Léo também com muito impacto na equipe. Como que é a relação de você com? Às vezes dá para fazer um churrasquinho, às vezes os caras Não, são eles mais dele. não pagaram o churrasco ainda não, velho. Olha só. O churrasco não pagaram, não. Mas assim, porque eu viajo também muito com o time 2, né? Então, assim, às vezes fica um pouquinho mais difícil para bater os calendários, né? Uhum, Mas eu não, a galera, né? O Léo, ano passado a gente tinha o Weber, né? Também. sim, Hoje tem o Natan, né? O Natan veio verdade. também, que era do São José, Uhum. juntamente com o João. E assim, cara, são pessoas fantásticas aí, sempre, né, me tratam bem. A gente tá sempre, né, batendo a resenha. Os caras ficam às vezes com inveja, né? Que a gente o brasileiro, a gente, graças a Deus, eu falo, né? Tem muita gente pior, né, que a gente que está fazendo outro tipo de trabalho que não está feliz e eu estou sempre feliz, né, velho? Eu faço o que eu gosto, o salário está em dia, a gente trabalha no campo bom, tem bola boa, né, com boas pessoas ao redor, então a gente está sempre na alegria lá, na resenha, para poder manter um ambiente bom, né? E a gente sabe, né, e eles sabem que o sucesso do clube depende deles, né? Por serem brasileiros, a cobrança é maior, né? Com certeza. Então, eles sabem da responsabilidade, mas também entregam bastante aí no dia a dia do clube. Então eu sou suspeito para falar, galera, show de bola. A gente acompanha semanalmente aqui, torce muito para o Seattle pela quantidade de brasileiros, uma das equipes da MLS que mais tem brasileiros, e principalmente brasileiros, né, relevantes, né, que são referências na liga. Fred, para a gente encerrar, o que faz um bom goleiro, cara? Assim, geralmente é muito subjetivo, né? Existem várias interpretações, várias análises, mas o que você olha para avaliar um bom goleiro?
Cara, assim, não tem receita de bolo, né? Mas eu falo assim, que para mim vem a personalidade primeiro. O goleiro ele tem que ter personalidade, porque a caminhada dele é longa, é dura, é árdua. As defesas são boas de fazer, mas geralmente a caminhada normal vai ter muitos gols aí, né? Infelizmente, a gente não Uhum. pode controlar, a gente consegue controlar. Às vezes o goleiro vai estar no time melhor, toma menos gols, tudo, mas a personalidade é um fator primário para mim, né? Performar, né? A performance tem que estar sempre em dia. Então, se ele não tiver performance, ele não tem sucesso, ele não vai ter sequência na carreira, né? E a presença, cara. O goleiro tem que ter presença. E não estou falando de altura, não. Estou falando de presença no campo, assim, sabe? A presença dele tem que fazer diferença ali, né? Se é comunicação, se é o jeito que ele se posiciona no campo, ou se é o jeito que ele lidera os caras na frente dele. Então, assim, são alguns dos pontos mais importantes que eu tento ver. Né? Aí depois você vai para a parte atlética, né? Se o cara é forte, se ele é rápido, né? Se ele, claro, se tem uma qualidadezinha básica ali com os pés, né? Mas se fala na categoria de base, tudo é ajustável, tudo é ajustável. Se o cara tiver alguns eu falo superpoderes, né? Qual que é o Uhum. superpoder do cara? Por exemplo, então vamos falar o Stephen Fry, vamos usar o Fry de referência. O Stephen Fry é um líder, né? Ele tem uma reação muito boa em bolas baixas, assim, as bolas são difíceis, que geralmente os goleiros hoje em dia vão com o pé, ele consegue ir com a mão. Então, assim, você já tem dois pontos aí, e ele sempre performou. Então, nos últimos 10 anos, ele está performando consistente. Então, a consistência dele levou ele ao sucesso. Então, assim, então a gente pega e vai olhando os goleiros, por exemplo, o Ederson, o cara que tem uma presença no gol. Né? Você olha para ele no jogo, você vê, você olha pro cara, você olha para ele no jogo, ele te dá medo. Você olha para ele assim, vai trombar com esse cara à noite na rua, eu acho que eu corro. Né? Então Uhum. você vê que ele te passa uma segurança, ele passa um sentimento para os caras atacantes, assim, não vai ser fácil hoje. Né? Aí você vai, o pé dele é muito bom, né? Ele faz boas defesas, é um goleiro consistente, não falha muito. Então você vê esses pontozinhos assim, que no final faz a diferença, entendeu? Mas é igual, por exemplo, na categoria de base, eu falo, são superpoderes. Então tem um goleiro muito jovem nosso que está na seleção, ele é muito rápido, ele se dá bem num contra um, beleza, ele tem dois superpoderes, então o que a gente pode fazer para fazer ele consistente nos outros aspectos, entendeu? Então, no aspecto, se ele é muito bom mentalmente, muito bom tecnicamente, como que a gente ajuda ele taticamente dentro do jogo? Então, a gente faz o equilíbrio das outras coisas que ele não é tão bom. Torna um goleiro, a gente tenta fazer com que ele se torne um goleiro consistente. Essa aí, para mim, é a chave do sucesso para o goleiro é ser consistente. Se ele conseguir ser nota 7, né, 6,5, 6,7, se ele está ali entre o 6,7 e o 7 durante a temporada, com certeza você não vai ter problema nenhum com o goleiro. Agora, você tem aquele que é nota 9, aí no outro jogo ele é nota 4, no outro ele é 6, aí ele vai para o 10, aí no final, quando você realmente precisar dele, talvez ele não vai conseguir desenvolver o que você quer. Então, é tentar achar o goleiro e fazer com que ele fique consistente. Essa, para mim, é a chave do sucesso. Entendi, faz todo sentido. É um lado que eu me desenvolvendo como treinador, era sempre um lado que eu achava que era o meu mais para trás, assim, de que é o desenvolvimento de goleiros e a identificação de talentos. E o que você está falando aí faz todo sentido. Ah, cara, eu quero muito te agradecer. Te falar logo que talvez, né? Já vou te garantir que não vai ser a última vez que você vai passar por aqui. Vou manter, vamos manter essa linha de contato aberta, porque eu quero muito que você volte aqui para a gente falar de outras situações, né, mais desenvolvimentos, mais desdobramentos na sua carreira. Ah, só tenho a te agradecer por esse bate-papo, por ter dedicado esse tempo aqui. O Seattle a gente está gravando aqui, o Seattle está jogando agora. Então, Vou até dar uma Real olhada. Salt Lake, Tá aí, barra pesada aqui, o Real Salt Lake tá né, bem. e tá jogando, igual eu falei, isso aqui vai ser um jogo bom para eles, para poder se a gente ganhar hoje, que a gente tem que ganhar em casa, mas como o Real Salt Lake tá muito bem, né, esse ano na competição, isso aí vai dar um ânimo pra gente, que a gente tá precisando voltar a vencer e ficar consistente, né? É, E a outra parte, para fechar, a outra parte importante do goleiro é o treinador entender o goleiro que ele tem no time, entendeu? Não sim, adianta você sim. querer que seu goleiro jogue de um jeito se ele não tem o perfil. Então, entender o perfil do goleiro que você tem e tentar utilizar ele da melhor maneira possível.
Essa aí é a chave do sucesso que vai te ajudar, né, naquele momento ali a entender o seu goleiro, quais que são as características que ele tem, né, quais que são os superpoderes que ele tem, como que ele vai te ajudar agora e como que você pode ajudar ele a melhorar para o futuro. E aí todo mundo cresce junto, com certeza. Faz todo sentido, porque é um hábito dos treinadores, é que é aquela convicção, né? Às vezes o cara, né, Já fica que o cara seja o tão Noia com 14 fixado, anos de idade. Eu falo, está cara, tão o fixado que menino tá começando agora. Então, assim, se ele só estiver fazendo um trabalho aqui, já tá bom. Se ele só estiver defendendo o gol, já é um bom princípio, já é um bom começo. Você quer que o goleiro seja o ataque, conecte o melhor passe nas costas da defesa, calma. E tem que treinar também. Tem muito treinador que gosta de jogar, sair jogando, fazer, né, sair na transição rápida, mas nunca coloca o goleiro nos treinamentos. Então, assim, tem que trabalhar, tem que treinar. Isso aí não acontece dia para noite, não. É isso aí, Fred. Muitíssimo obrigado, cara. Eu te agradeço muito mais uma vez. Eu tenho certeza que esse episódio vai bombar. A gente está gravando aqui na quarta-feira. Esse episódio vai sair na próxima segunda. E eu queria muito agradecer a todo mundo que acompanhou esse episódio aqui com a gente. Mais uma vez, se você veio aí para acompanhar esse bate-papo com o Fred, se você acompanha, né, MLS, acompanha o Seattle, tá aí na região de Seattle e quer acompanhar mais sobre os profissionais brasileiros, dá uma olhada no nosso canal, se você gostou, se inscreva, vai ser muito bom tê-los aqui. Fred, a gente acha você no Instagram, tem uma mídia social, tem algum Isso. projeto que você queira falar para o pessoal, algum, né, de repente algum treinamento que você faz, alguma coisa que você queira passar para nossa turma aí? Não, primeiramente agradecer, né, mais uma vez o convite. É sempre bom, né, igual eu falei, né, falar e comentar sobre coisas que a gente, né, o nosso dia a dia, nossa vivência. Tô no Instagram aí, né, Bragaglia Fred, e também no YouTube tem meu canal lá também, às vezes compartilho alguns treinos lá do dia a dia. E quem se tiver alguma dúvida, quiser trocar figurinha sobre MLS ou estiver morando aqui nos Estados Unidos, tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, a gente está sempre para ajudar todo mundo. Isso aí, a gente vai colocar todos os links aqui na descrição do episódio também, então é só você, né, abaixar aí, você vai achar todos os links em como encontrar o Fred e os projetos, tá bom? Fredão, muito obrigado, cara, valeu demais, um bate-papo aqui Eu que agradeço, né? de Minas, e logo Mineirinho. a gente vai fazer um Soccer XP Match Day Experience aí no Lumen Field e vamos ver se a gente toma uma cervejinha aí. Aí sim, hein? Top demais. Só falar que a gente vai estar aqui na área, com certeza. Foi um prazerão aí. Valeu demais. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter acompanhado esse episódio número 69. Não se esqueça que o Soccer is Life. Na próxima segunda-feira a gente está aqui de novo com mais um convidado especial. Valeu demais. Tchau, tchau.